Estamos aqui neste episódio do podcast Análise Transacional na Prática, ou AT na Prática, para conversarmos sobre como é a prática, né, dos nossos colegas aqui sobre análise transacional, essa prática no dia a dia. E então, para você que tem curiosidade em saber o que é análise transacional, ou já aplica análise transacional do dia a dia, mas quer acompanhar com mais informações, então esse podcast é indicado para você. Não importa se você é empresário, se é líder ou se é um profissional da psicologia, eu acredito que vai fazer muito sentido para você esse podcast de hoje sobre análise transacional. E estamos aqui, nós três aqui, eu, né, Luiz Tiradentes, né, duas figuras aqui que já conheço há bastante tempo, o Paulo Zatti e o Giancarlo Seron. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, né, dizerem um pouquinho aí sobre o que vocês fazem no dia a dia, como descobriram a análise transacional. Então, sintam-se à vontade para compartilharem conosco. Ok. Olá, Luiz. Olá, Paulo. Falar sobre análise transacional vai ser bem bacana, né? Mas, enfim, o que eu faço na minha vida, quem sou eu, né? Eu sou consultor, trabalho com consultoria empresarial, sou advogado e divido aí a minha atuação nessas duas áreas. Da consultoria, a qual eu trabalho já há mais de 20 anos, e há mais de 12 anos aí na área de advocacia também. E por que da advocacia, talvez? Como é consultor, é advogado, mas eu comecei, né, dentro da minha área de consultoria, eu trabalho muito com a área da qualidade, né, um dos focos da minha consultoria é a área da qualidade, e eu trabalhei um bom tempo com qualidade no judiciário. E aí, com esse envolvimento, digamos assim, na área da qualidade no judiciário, eu acabei também aí fazendo depois o curso de Direito, me formei advogado e atuo também aí juntos, melhor mundo, né, da área do Direito e da consultoria para auxiliar as empresas aí no seu dia a dia. E dentro desse contexto, né, você é advogado, já trabalhou bastante com a área de qualidade, como que a análise transacional entrou dentro desse contexto, Giancarlo? Então, eu estava tentando lembrar, né? Não vou lembrar o ano direitinho, né? Até para não entregar muito, né? Sim. Mas eu lembro que eu tinha feito, há muito tempo atrás, eu fiz formação em dinâmica de grupos, né? Pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. E um dia eu encontrei lá uma colega e uma profissional da área da AT também, que é a Alcemir, e ela estava fazendo, se eu não me engano, ela e a Andréia, um curso de AT 101, né, lá em Curitiba, onde eu estava, e me convidaram para fazer o curso, né, para conhecer. E como eu, na época, trabalhava muito também com a área da qualidade e com uma consultoria, e a gente sente na consultoria a necessidade de ter ferramentas para lidar com grupos, com pessoas, né? Ter uma capacitação que nos dê um manejo adequado. Eu achei interessante, fui fazer o AT 101. Né? Então, ali, né, naquele ambiente com os colegas, eu acabei conhecendo, né, dando os primeiros passos aí na AT 101. Então, aí foi o meu, digamos assim, o começo da história da minha prática no 101, né? Então, eu tinha um conhecimento da dinâmica de grupos, né? Na aplicação de grupos, e como a gente poder fazer um manejo, né? Mas ainda assim sentia necessidade de entender um pouco mais, né? Avançar, porque uma coisa é você trabalhar grupo, outra coisa é você trabalhar um indivíduo dentro do grupo. E aí a AT, ela vem, na minha opinião, a complementar isso. E aí eu tive esse contato, né? E fizemos lá o 101 e foi o início da história. Bacana, Giancarlo. Só para, assim, só antes de ouvir o Paulo, dependendo de quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora, esteja se perguntando o que é a análise transacional e o que é o AT 101, né? Então, assim, a análise transacional é uma teoria do desenvolvimento humano criada por Eric Berne lá em 1958
e que é utilizada por profissionais da psicologia, da área organizacional, da área educacional também. E o AT-101 é o curso inicial de análise transacional, né? O curso básico aí, né? Muito bem, e Paulo? E aí, Paulo? Diga aí para nós um pouquinho de você, como é que você descobriu a análise transacional, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito bem, Luiz, Jean Carlos. Então, meu nome é Paulo Zatti, os mais íntimos me chamam de Zatti também, né? Zatti, né? Eu conheço por Zatti, né? Mas assim, tá tudo certo, né? Porque Paulo Zatti não tem problema nenhum, né? Então, eu sou de formação, eu sou economista e contador também. E também trabalho na área de consultoria empresarial. Então, já há mais de 20 anos trabalhando com empresas, principalmente na área de finanças, né? Então, por ser economista e contador, eu entrei nessa área de finanças, né? E sempre me identifiquei muito com a área de finanças, né? E aí, o sonho de ser contador também, contabilidade, sempre desde muito pequeno, né? Sim. E aí, quando eu fiz economia, não podia fazer contabilidade, mas num segundo momento, então, eu fiz contabilidade. E atuo nas empresas, na área de gestão, principalmente gestão, mas que com esse viés de financeiro. Mas não só o financeiro, né? Toda a parte de desenvolvimento do empresário, né? Porque o que eu entendi, né? Por que as pessoas elas não evoluem? Muitas vezes, né? Porque tem alguma coisa que está atrapalhando elas. E a AT, como que eu conheci a AT, né? Análise transacional, foi muito parecido com o João Carlos. Então, fiz o 101, mas eu estava num desenvolvimento pessoal. Né? Então, buscando me desenvolver, porque para me entender de pessoas, eu preciso primeiro me entender. Né? E me apresentaram a análise transacional e eu gostei. Como é que foi? Faz quanto tempo isso, Paulo? Faz alguns anos já, né? Então, que eu costumo falar assim, faz praticamente 15 anos que eu estudo comportamento. Sim. Então, eu fiz primeiro a 101 e depois a 202, né? Que é o curso, que é a formação, né? Que é a formação em análise transacional, que é como nós que conhecemos, a gente se chama, né? AT, análise transacional. Então, mas iniciou como autodesenvolvimento. Essa que é a questão. Primeiro olhando para você. Primeiro para mim. E aí, já tive evolução nesse 101, né? Que são um período curto aí, né? E aí, então, também vem o 202. Me apresentaram a análise transacional 202, que é a formação. Sim. E eu entendi que eu estava precisando disso. Então, foi aí que eu conheci, né, a análise transacional. Então, partindo de um princípio onde eu já era consultor empresarial, eu tinha uma certa dificuldade em entender um pouco de pessoas. Sim. Mas por qual motivo? Porque eu precisava primeiro me entender. Claro. Na consultoria que eu fazia, né, com as empresas, aí tinha empresas pequenas, empresas grandes, médias, e eu precisava disso. E aí que a AT veio e me proporcionou tudo isso. E depois disso eu entrei em outras áreas também, né, mas assim, a AT ela veio justamente para me proporcionar autocrescimento, desenvolvimento meu, para daí sim começar a colocar em prática. E a AT, né? Vou complementando aqui. Vai lá, nós não temos esse roteiro, né? Então, assim, a AT também é uma filosofia de vida. Você comentou da metodologia do Eric Berne, né? Mas ela também, a gente pode olhar ela como uma filosofia de vida. Por quê? Como o Paulo estava comentando, você passa a olhar você como você funciona. Peraí, eu vou numa empresa fazer uma intervenção, né? Vamos chamar consultoria de uma intervenção, seja financeira, seja estratégica. Ela é uma intervenção para uma mudança, né, de comportamento, de melhoria, desenvolvimento. Mas se você não olhar você, o que você está levando para essa empresa? Como é que você vai chegar lá e propor uma mudança se você não se conhece, não sabe quais os problemas que você pode enfrentar lá e que às vezes você não deu conta na sua vida deles? Então é importante você olhar para você, e aí a AT entra com uma filosofia de vida, de você olhar as suas mudanças, se conhecer, né? E aí é poder auxiliar a mudança de vida dos outros. Isso. Né? E o mais bacana disso tudo, mas para mim, eu posso falar de mim, né? Antes de conhecer a AT, eu fazia consultoria para empresas. Né? Eu ia na empresa e fazia consultoria para empresas. Hoje, a partir da AT e até hoje, eu faço consultoria para pessoas.
Para pessoas. Né? Então, assim, eu ia e olhava a empresa. O que é a empresa? 4 paredes, né? Sim. Mas o que move a empresa? Sim. São pessoas. Então, depois da TI, eu comecei a entender isso. Para aí. Mas quem é a empresa? A empresa não é lá o móvel, o imóvel, né? O físico, né? São pessoas. E aí o impacto que isso gerou nas empresas não faz ideia, né? O resultado é totalmente diferente, porque o olhar é diferente. E até nessa linha eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Nessa linha, assim, como que seria, assim, como é que... Imagine que vocês não tivessem conhecido a análise transacional há 15, 20 anos atrás. Luiz, a gente se apresentou. Fala um pouco de você também. Quer me ouvir também? Claro. Tá certo. Depois ele continua. Você não falou, eu Tá falo. Tá, é que o assunto de vocês é tão bacana, né? Mas você então, tá junto na conversa, então vou né? complementar, então, bacana, né? Então, eu sou o Luiz Tiradentes, assim como você é conhecido por Zat, eu sou conhecido por Tiradentes. E assim, eu tive contato com a análise transacional em 2003, a partir do programa Empreendedor Rural, com a Rosa Krause e com a Meg, que é a Margarete Bono. Então, dentro desse programa tinha a análise transacional, né, dentro de alguns módulos, e a partir dali eu comecei a ter contato, mas não aplicava ainda, né? Então, começou ali. E em 2010... eu percebi que eu sou administrador, a minha primeira especialização foi em finanças, né, muito racional. Aí eu percebi que eu precisava entender também do comportamento humano, né, e buscando a resposta para uma pergunta: por que alguns negócios dão certo e outros não? Por que algumas pessoas vão bem na vida e outras não? Tem vários fatores que influenciam nesses aspectos, né? No entanto, a parte comportamental é de extrema importância. E aí eu escolhi a análise transacional como teoria do desenvolvimento humano para mim me aprofundar e entender, né, sobre o comportamento humano. Aí fiz a formação do AT 202, né, me certifiquei, enfim, e a análise transacional, enfim, a partir dessa descoberta, mudou totalmente a minha forma de atuação, né? Foi semelhante com o que você disse, Paulo, né? Antes você trabalhava com consultoria para empresas, né? E agora você trabalha com as pessoas que estão dentro das empresas, né? Que faz total diferença, né? Então, a análise transacional, ela já aproveitando para responder aquela pergunta que eu fiz para vocês, já vou responder, depois eu quero ouvir a de vocês também, a resposta de vocês, que assim, se eu não tivesse tido contato com a análise transacional, lá desde 2003, então já faz 22 anos, né, que eu tive o primeiro contato, eu talvez nem estaria atuando nessa área que eu estou hoje, de desenvolvimento humano, de treinamentos, né? Porque é uma ferramenta bastante eficaz e que nos ajuda a nos conhecer e ajuda também os nossos clientes a crescerem, a se desenvolverem, né? Uhum. E vocês? Como é que seria o dia a dia de vocês sem análise transacional? Olha, eu não sei. Não nunca vamos saber, né? São só hipóteses, né? Não sei, porque, assim, eu fiz a formação do 101, na verdade, a introdução, e eu e o Paulo acabamos fazendo, né, mais tarde o 202, que é um outro, a formação. Vocês fizeram juntos a formação? Fizemos juntos a formação. São 2 anos, né? 2 anos, né? E eu fiz a formação depois até por indicação da minha supervisora, e eu acho que pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande, que é a Macu, né? E não estaria aqui se não fosse por ela, então Sim. Eu agradeço de coração. E acabei fazendo e assim... entrando, né, na formação e aí entra aquela pergunta: por que eu não fiz isso mais cedo, né? Isso é bem comum, quem conhece Por que eu demorei tanto tempo a conhecer a T e fazer? Porque realmente não tem como você dizer o que eu faria e como é que eu seria assim. Não sei se seria mesmo, dadas as dificuldades, né, de você ter... complexidades que a gente vai vivendo no dia a dia, principalmente na consultoria, nas empresas, em grupos, enfim. Não sei como seria. Então, é um divisor de águas, né? Agradeço muito por estar aqui, por ter feito, né,
e seguir o caminho do desenvolvimento, né? Então, só esclarecendo, né, o 101 é a nossa introdução, né, o curso introdutório. Curso inicial, né? Inicial. Você toma conhecimento, né, digamos assim, da metodologia, dos aspectos gerais, e aí a gente vai para a formação do 202, que é o curso, né, de formação aí de 18 meses, Sim. né, onde você vai aprender os conceitos e as práticas aí de uma forma mais consistente para você realmente ser um analista transacional, né, e poder utilizar isso dentro da sua prática, no seu dia a dia. Aí poder realmente fazer a diferença, né? Então, é importante conhecer, né, e depois fazer a formação. Aí, não sei, Paulo, como é que você seria? Eu não sei dizer como é que eu seria. São só hipóteses, né? Nunca saberemos, né? São só hipóteses, né? Exatamente, são hipóteses, né? Mas dá para ter uma bela de uma noção, né? Dá, né, Paulo? Que Deus falou, eu mesmo vim de finanças, eu nunca imaginei estudando o comportamento. Sim. E aí, eu tenho o hábito de guardar alguns materiais que eu faço. Então, eu fiz o 101, acho que foi em 2008, 2009, por aí, e iniciei o 202 em 2014, deve ter sido isso, né? Só que, olhando algumas coisas, eu comecei a estudar AT em 96. Em 96? 96. Como é que foi isso? Eu não fazia ideia o que era AT, mas algumas formações que eu fiz na área comportamental, lá em 96 a primeira, tinha AT. Tinha AT. Né? Eu não sabia o que era, mas agora, né, tinha AT. Sim. E respondendo a pergunta, eu falei, eu não tinha resultado na consultoria antes da T. E eu uso as mesmas ferramentas técnicas que usava antes. Então, eu como pessoa, eu me vejo totalmente diferente. Eu era uma pessoa e depois da análise transacional eu sou outra pessoa. Porque quando você começa a entender como você funciona e os impactos que isso gera, primeiro em você e depois nas outras pessoas, falei, caramba, né? Como pode? E por que eu não conhecia antes? Talvez, né? Porque não era o momento de conhecer antes. Se tivesse vindo antes, só talvez, não teríamos dado tanta importância como no momento que vem, né? Então, assim, eu vejo todas as ferramentas que a gente tem dentro da análise transacional, tudo que a gente aprendeu na teoria e prática, hoje eu não consigo mais ser o Paulo que eu era lá em 2010, por exemplo, 2011. Eu não consigo ser aquela pessoa. Então, imagina a transformação que isso gerou em mim. E isso, né, inclusive nas pessoas com que eu convivo, no empresário, no cliente, amigos. Porque não tem mais como não falar. Lógico, né, você não vai falar em AT, AT, análise transacional, porque a pessoa não entende, fica uma conversa muito chata, né? Só que, ao mesmo tempo, como você conhece, a tua fala, a tua comunicação, ela é diferente com as pessoas. Tanto em não gerar assim, impacto negativo, traumas ou embate, como também no desenvolvimento das pessoas. Porque uma palavra que você dá ou fala com a pessoa gera uma transformação, porque é muito comum isso. Você lembra, Paulo, como você falou? Eu falei, o que eu falei mesmo? Porque a gente convive, né, com muita gente não lembra. Mas elas trazem uma fala. Não, eu lembro que eu falei isso, né? Aquela fala impactou de uma forma na pessoa. Mas por que impactou? Em função como que foi falado aquilo. E isso vem da onde? Vem da análise transacional. Então, quer dizer, a análise transacional, assim, para quem vivencia a análise transacional, ela é percebida no comportamento, né, de quem vivencia, que é o que você falou, né, Giancarlo, que isso faz parte de um estilo de vida. Né? Isso é até um princípio, né? Quando a gente vai lá e faz a certificação em análise transacional, é isso que se observa, né? Assim, você usa na sua vida. Isso, a coerência entre a prática e a aplicação. Né? A congruência, né? A congruência. É porque você faz a formação, quando você faz a T, não é para você ter um certificado agora, eu sou formado. Não, você vai ter que realmente aplicar isso. E quando você aplica qualquer ferramenta, como você demonstra seu conhecimento? À medida que você também utiliza isso, né? Isso faz parte do teu repertório, do teu jeito de ser.
Porque aí é coerência, né? A congruência, a coerência daquilo que a gente faz. Então, é óbvio que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e a gente vai, né, tá sempre nesse processo de desenvolvimento, se conhecendo, mas a gente começa a ter mais coerência. Isso, e quando você, menos começou com AT, né, por mais que eu identifiquei que lá em 95, 96 eu já comecei a estudar AT, mas você entende que o que acontece? Você precisa se desenvolver todos os dias. Não é uma formação, não. Agora eu estou formado em análise transacional e acabou aí o desenvolvimento. O maior entendimento, pelo menos para mim foi assim, que eu preciso todos os dias buscar me desenvolver, né? Com AT, outras formações, né? Mas se você começa a olhar outras formações mesmo, na área comportamental, todas elas têm AT. Não está, digamos assim, escrito lá na análise transacional, mas dá para entender, dá para ver a linguagem. Que tem uma fonte, né? Que tem a fonte. E toda a metodologia, muitas vezes, ela vem da T. Bacana, gente. Olha que muito bom esse nosso bate-papo aqui. Eu vou convidar agora a gente, até para quem está nos ouvindo, né, a entender um pouquinho assim como que a T é utilizada no dia a dia. E eu acho que falando da nossa experiência desse uso da AT, né? Porque, veja só, muitas vezes algumas pessoas até entram em contato conosco para saber de um curso de análise transacional. Aí quando a gente fala para eles, olha, você tem primeiro um curso de 16 horas, que é o AT 101. Agora, para você aplicar profissionalmente, aí tem uma formação, depois a certificação. Alguns até acham, poxa, mas é um período longo, tal, mas é essencial. É essencial, porque isso que vocês estão falando, assim, de ter essa coerência entre a teoria da análise transacional e a prática mesmo, né? Então, como é que vocês... E complementando a tua fala, Luiz, eu fui professor por 10 anos também, né? E uma aluna minha perguntou, Paulo, me indica uma formação na área de recursos humanos, né? Que ela queria se especializar. Daí eu lembro que eu perguntei para ela assim, o que você quer? Quer teoria ou quer prática? Você quer como que você quer se desenvolver? Sim. E estava iniciando a nossa turma de análise transacional na época. Eu indiquei ela para fazer análise transacional. E ela fez análise transacional. E foi assim, impactante para ela. Impactante. Por quê? Porque assim, lógico, eu tenho 2 formações e pós-graduações, uma série de coisas como vocês têm também. É importante a teoria, toda a fundamentação teórica, só que isso não é suficiente. A gente precisa ter o fundamento, mas tem que ter a prática, né? Claro. E a T, para quem trabalha em recursos humanos, principalmente, ela pega a fundamentação e aí com a prática. Por isso que é o nosso podcast, qual o nome dele? AT na prática, né? Porque essa é uma das essências, né, da análise transacional. Então, para quem está nos ouvindo, então, assim, para entender como que a análise transacional pode ser utilizada no dia a dia. Eu acho que falando sobre como é a nossa prática, vai ficar fácil para quem está nos ouvindo entender. Tá? Então, quem de vocês dois começa a falar? Como é que vocês utilizam a análise transacional na prática de vocês? Quer começar, Paulo? Vamos lá. Então, como eu falei, desde de conhecer a T, muita coisa mudou, né? Então, primeiro mudou dentro de mim, né? Porque a T, ela busca também a autonomia, né? Mas aí, assim, colocar isso em prática, né? Que eu já trouxe aqui, né? Que as minhas consultorias mudaram totalmente. E, né? e lá na sua consultoria, como é que você utiliza, se percebe utilizando a análise transacional? Você usa só para você ou você compartilha alguma informação com seu cliente também sobre a análise transacional? Como que é isso, Paulo? Eu compartilho todos os dias. Eu não falo a T. Você não fala a teoria, o conceito teórico, né? O conceito, né? Tudo mais. Mas todo dia eu aplico na prática, né? Por exemplo, quando inicio um trabalho de consultoria, né? Aí tem uma ferramenta lá dentro da T que chama-se de contratos, né? Contrato, isso. Primeiro conceito, né? Exato. Então, é fazer os contratos com o cliente. Né? Então, assim, o que pode, o que não pode. Tem o contrato formal de prestação de serviço, mas tem os contratos que são informais, né? Como que eu vou conduzir a consultoria, o que eu espero do empresário.
Só que hoje eu faço de uma forma consciente. Consciente. Conhecendo a teoria e não só a teoria, como aquela teoria impacta tomando os cuidados, no né? dia a dia. Uhum. A forma como eu falo com o cliente, né? Porque eu sei que a maneira como eu falo com o cliente, ele vai me responder. Uhum. Então, alguns falam de gatilhos, né? Mas é a comunicação daí. Como que eu me comunico com o meu cliente. Uhum. Como que eu oriento o meu cliente a se comunicar com os funcionários dele. Sim. Então, tudo isso são práticas que venho da T, né? Então, eu costumo falar assim, eu faço consultoria financeira, muitas vezes eu estou lá 4 horas com o cliente, mas eu não abro uma planilha financeira. Uhum. Como assim, Paulo? Você faz consultoria financeira, fica lá 3, 4 horas com o cliente e não abre uma planilha financeira? Porque eu preciso que ele entenda por qual motivo ele não faz gestão financeira na empresa dele. Que aí é o comportamento, não são os números. Exatamente, que é o comportamento. O resultado da empresa hoje, ou na vida pessoal de cada um, tem a ver com comportamento, não tem a ver com conhecimento técnico. Sim. Tem um pouco, sim, de conhecimento técnico também, mas isso é muito fácil de adquirir. Sim. Nós temos aí a internet hoje que ela traz inúmeras informações. Mas o comportamento não. Então, eu preciso trabalhar muito isso. Só que o que acontece, né? No dia a dia, muitos empresários não têm esse conhecimento, essa noção das coisas. Então, se você abrir assim, escancaradamente, ele não vai entender isso, muitas vezes até criar barreiras. Então, eu preciso trabalhar de uma forma onde ele entenda isso, né? E aplique isso. Então, podemos dizer que você utiliza a análise transacional como uma ferramenta de intervenção na sua consultoria, que é uma ferramenta que você está utilizando, não necessariamente apresentando os conceitos para o empresário, né? Exatamente. Muito bom. Eu apresento o quê? A causa e consequência. Sim. Né? Mas utilizando a T. Então, com isso, o resultado ele vem totalmente diferente. E sempre lembrando, para quem está nos ouvindo, assistindo aqui, que a análise transacional é uma teoria do desenvolvimento humano e que um dos princípios é a transparência, né? Então, embora a gente utilize como uma ferramenta de intervenção, mas sempre com muita transparência com o nosso cliente. Isso. Uhum. Muito bem. E você, Giancarlo? Então, como é que é a sua prática da AT? Como é que é a minha prática? Como é que as nossas práticas, talvez, elas vão trabalhar esses conceitos, né? Algumas diferenças, mas são mais do jeito, acho, de cada um do que conceituais. E, assim, o Paulo foi muito assertivo. O primeiro ponto, um contrato. Né? Você vai fazer um trabalho, você tem que pensar no contrato. O que eu estou contratando, né? Então, como o Paulo falou, antigamente era inconsciente. Vou fechar o contrato aqui, eu estou... De repente, a gente, olhando aqui a minha atuação, a gente não olhava algumas questões, mas vamos fechar, é uma meta do negócio, né? Como a maioria vê, muitas vezes. Mas não, o contrato, com o que a análise transacional, né? Que o Bernie trouxe em relação ao contrato? O que nós estamos negociando aqui, transacionando, né? Por isso da análise transacional. Então, qual é o objeto, qual é o pressuposto que a gente está negociando, de recompensa, né? Consentimentos, o que você se propõe a fazer, o que eu me proponho a fazer, quais são as competências que nós estamos trazendo para esse processo. Então, você começa a contratar, ou seja, colocar no papel, de forma clara, transparente, o que é que cada um vai fazer. Porque, como o Paulo colocou, olha, eu vou para uma empresa, né? Fui contratado lá para fazer um trabalho. E, cara, estou lá, daqui a pouco não sai esse trabalho. Por que não sai? Será que está em mim, consultor, ou está na outra pessoa? Então, se você não tiver claro isso, já começa errado. Né? A probabilidade de dar errado lá na frente é muito grande. Por quê? Você já não contratou de forma adequada. Então, o primeiro passo é contrato. Então, saber fazer um contrato, analisar se você vai dar conta daquele contrato, se você tem competência realmente, isso de uma forma muito honesta e transparente, se você tem competência para fazer isso, né? Pode ser que não esteja, seja um bom contrato, mas não esteja dentro da área de competência, né? Exatamente. Você tem que ser honesto com você mesmo nesse momento, né? Porque
não adianta você achar que vai ganhar alguma coisa agora, que depois na frente você não vai dar conta. E aí o resultado vai ser desastroso para o cliente. Você tem uma responsabilidade, né? Nós, como profissionais, temos uma responsabilidade. Então, você se torna mais consciente desse processo. E aí o primeiro passo seria fazer um contrato, né? Seja na área jurídica, seja na área da consultoria, você estabelecer isso de forma transparente com o teu cliente, o que está sendo contratado, né? Para que, ao final do processo, nós podemos dizer o seguinte, vamos analisar o que nós contratamos, chegamos no objetivo, olha, nós colocamos isso, 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 foi atendido? Né? Então, a gente possa realmente fazer bons trabalhos. Começa por aí, né? Acho que o contrato é um dos princípios. Dependendo do andar, eu tenho uma prática, às vezes, um pouquinho diferente em algumas situações, e aí vai muito da intimidade que você desenvolveu, a situação com o cliente ali, né? Dependendo da intervenção, às vezes eu explico o conceito para o cliente, né? Para que ele tome consciência pelo conceito do comportamento dele. Sim. E aí fica mais fácil para ele entender depois por que eu estou falando, né? Estou fazendo aquela abordagem, né? Da onde vem. E aí ele tem o conceito claro também, que é uma coisa que o Bernie comentava do seu cliente entender também a própria T, para que ele não ficasse só eu o detentor do conhecimento, mas o próprio cliente pudesse também conhecer isso e poder refletir a respeito da intervenção, né? Mas é uma abordagem diferente, depende de caso a caso, não é uma coisa que a gente sai e fala, porque a AT fala isso, não. A AT está incorporada no comportamento, né? Isso. E aí o que a gente faz. E só complementando, depois a gente vai ouvir o Luiz também, né? Sim. Eu julgava muito o empresário. Hoje eu não julgo mais ele. Hoje eu busco entender qual o motivo, né? Sim. Até eu estou atendendo uma empresa, porque, mas isso dá resultado mesmo, né? Às vezes quem está ouvindo fala, mas isso dá resultado? Uma coisa é falar, outra coisa é dar resultado. Eu estou atendendo uma empresa onde ele me chamou para fazer consultoria financeira, para analisar números, para onde está indo o dinheiro, que é muito comum isso, né? Aí eu fiz toda essa parte inicial, né? Que é até rápido, e aí eu fui trabalhar o comportamento dele, né? E aí passou 8, 9 meses... E ele queria, Paulo, preciso que você converse com meus vendedores. Aí eu fui conversar com os vendedores e eu percebi que o problema não era vendas, o problema era produção, né? A parte de processo, produção. E ele trouxe uma fala muito sábia até, né? Ele falou assim, Paulo, eu te chamei aqui para você trabalhar finanças comigo e você trabalhou a minha cabeça. Me desenvolveu como eu tinha que ser empresário. Aí eu queria trabalhar vendas, você mais uma vez me mostrou que eu tenho que trabalhar produção. Então, esse é um exemplo muito prático, né? De como no dia a dia as coisas funcionam. É a ter na prática, né? A ter na prática. E num ano, ele multiplicou o faturamento dele em 3 vezes. Olha. Né? Por qual motivo? Por causa das ferramentas técnicas? Não. Simplesmente o comportamento dele mudou. Exato. E o bacana está trazendo, Paulo, porque assim, nós, no papel de consultores, né? Somos chamados lá, preciso de uma consultoria financeira, na área de qualidade, na área de planejamento estratégico, na área de desenvolvimento de pessoas. Ok, vou fazer uma proposta como ela, né? Mas será que é isso realmente que precisa? Isso é o que muitas vezes vem a demanda, né? E nós, no papel de consultores, e aí com a análise transacional, nos permite o quê? Entender realmente qual é a necessidade do empresário. E que faz ele perceber também, aí como o Paulo está trazendo, qual é a real necessidade. Porque às vezes eu acho que é uma coisa, mas no fundo é outra. E aí você tem que estar preparado para saber fazer a leitura, para poder dar essa devolutiva e orientar efetivamente. Por quê? Porque lá na frente o resultado, como você está falando, vai ser outro. E nos fala, Luiz, como e você a ter na prática para você? Como é que você consegue, como é que você aplica a ter no seu dia a dia? Então, eu faço uma abordagem assim de ensinar mesmo a análise transacional. Tá? Então, basicamente, todo dia eu estou ensinando alguma coisa sobre análise transacional.
Tá? Porque o meu foco principal é a área de treinamento e desenvolvimento. Então, quando eu estou trabalhando com o desenvolvimento de líderes, por exemplo, então eu explico os conceitos. Tá? Explico ali posição existencial, estados de ego, para ajudar o grupo ali a se conhecerem, tá? Para posterior entender como que se dão as relações interpessoais. Né? Então, a minha prática é ensinar a análise transacional, mesmo os conceitos, tá? Para que a liderança possa aplicar essa prática lá com os seus colaboradores. Né? Inclusive, eu criei até uma metodologia de desenvolvimento humano baseada na análise transacional, que é onde eu ensino mesmo a análise transacional, a pessoa que busca autoconhecimento, quer melhorar as relações interpessoais, né? Quer definir um foco para a vida, toda baseada em análise transacional com a explicação da teoria. Né? Então, dá para perceber, né, que a análise transacional é bem versátil, né? Ou ela pode ser utilizada como intervenção, sem o ensino da teoria, né? Mas aonde é adequado, na minha área de treinamento e desenvolvimento, vai muito bem também ensinando a teoria para os clientes. Sim, também. Luiz, você trouxe 2 falas aqui, né? E eu sempre, no dia a dia, eu busco sempre ser funcional para os meus clientes e bem objetivo, né? Até porque nós estudamos, temos um conhecimento, mas nem todos estudou o que nós estudamos. Cada um tem a sabedoria dele, o conhecimento dele. Você trouxe estados de ego e posição existencial. Sim. De uma forma bem simples que o nosso ouvinte consiga entender. Ótimo. Né? Como que é o estado de ego, que a T traz, né? Que eu aplico isso também diariamente. E a posição existencial. Ótimo, muito bem. Então, vamos lá. É um desafio explicar em poucos minutos aqui, de uma forma simples que eles entendam, né? Porque nós estudamos aí muito tempo, né? Tem vezes que a gente fica um final de semana inteiro só estudando sobre estados de ego, por exemplo, né? Então, falando assim de uma maneira bem simples para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Então, vamos entender o funcionamento da personalidade humana dividido em 3 partes. Uma é onde estão as nossas crenças e valores, que nós aprendemos lá com as nossas figuras de autoridade, lá na infância, né? E tem uma outra parte da personalidade, é onde estão os sentimentos, as emoções. Então, tudo que aconteceu na nossa vida foi registrado com sentimento ali. Então, nós temos uma parte da personalidade onde estão as nossas crenças e valores, outras que estão os sentimentos, e no meio tem a parte que faz contato com aqui e agora. Tá? Que busca informações, coleta dados. Então, na análise transacional, a gente chama essa primeira parte, que é onde estão as crenças e valores de pai, a segunda, que faz contato com aqui e agora, que é o adulto, e os aspectos relacionados às emoções, o estado de ego criança. Né? Então, o porquê de ensinar isso, de a gente conversar isso sobre o cliente. Eu me lembro, assim, num dos livros do Eric Berne, né? Ele deu até um exemplo. Tinha lá um advogado lá, super sucedido, e aí ele chegava na sessão de terapia, né? E dizendo, então, olha, né? Briguei com a minha esposa e tal. E aí o Eric Berne dizia para ele assim, então, mas quando você brigou com a sua esposa, você utilizou qual estado de ego? Eu utilizei o estado de ego criança, né? Reclamando muito, me colocando na posição de vítima. E aí o Eric Berne perguntava, então, mas qual estado de ego é o adequado? Poderia ser o adulto, né? Para perguntar para minha esposa alguma coisa, para entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, de uma maneira bem breve, né? Essa explicação dos estados de ego, pai, adulto e criança. Crenças e valores, contato com aqui e agora e emoções. E a posição existencial, o que é? É a forma como cada pessoa se vê e percebe os aspectos ao seu redor. Então, eu até falo para os meus clientes que eu gosto muito de falar sobre as posições existenciais, porque é uma forma de explicar o comportamento humano pela matemática, né? Porque a gente utiliza lá posição existencial menos, por exemplo. A pessoa que se vê como negativa e tudo ao redor dela parece que está negativo, né? Então, a pessoa negativista. Ou a posição existencial menos, mais. É quando a pessoa se vê como menos e vê o que está acontecendo ao redor como mais. Então, assim, parece que sempre o do outro é melhor. Então, é uma visão de realidade que a pessoa tem a tendência de se olhar com inferioridade, né?
Aí tem a posição existencial mais menos, que é quando a pessoa, por algum motivo, ela se acha assim, um pouco superior do que os outros, né? Então, uma visão de realidade de superioridade. E tem, aqui é o nosso foco, que é a visão de realidade mais, que é da okeidade. Então, assim, é quando a gente se percebe com as nossas qualidades, com as nossas limitações também, quando a gente estabelece metas, mas metas alcançáveis. A gente não precisa ficar se comparando com o outro, quem é mais, quem é menos. A gente tem assim, eu tenho o meu foco, você tem o seu foco, a gente tem um jeito de viver, cada um tem o seu jeito de viver e cada um toca o seu projeto, né? Então, de uma maneira bem simples, falando sobre estados de ego e posições existenciais. E a questão do mais-menos é entender assim, o Berni e a análise transacional traz do pressuposto da okeidade. Eu estou ok, estou bem. Você está bem? Então, ok seria o mais. O mais. Então, eu estou bem. Você não está bem, seria o mais menos. Eu não estou bem e você não está bem, seria menos. Né? Isso na matemática. Na matemática. Eu não estou bem e você está bem, seria o menos mais. Então, também quando a gente olha na questão da okeidade, dizer eu estou ok, você está bem. E entender o outro, como você falou, né, Paulo? Que eu não vou julgar, eu estou bem. E você está bem também, né? Então, trabalhar essa no dia a dia, né? na prática, eu utilizo muito tanto o estado de ego como a posição existencial. Porque o estado de ego ele vai muito da comunicação também. Depois vão ver as transações lá na frente. Exatamente. Porque daí eu tenho a resposta, né? Então, isso eu utilizo muito tanto o estado de ego quanto a posição existencial. Aí, nesse caso, eu explico a teoria da T. Tem momento que é importante explicar para o cliente saber. Porque não sou eu que estou falando, é estudos que mostram isso. Estudo científico, né? Exatamente. Aí eu explico por qual motivo está tendo tais comportamentos dentro da empresa, com ele, empresário, com os funcionários dele. Então, que vem justamente muito bem disso. Bom, gente, estamos quase chegando ao fim, né? Não é o fim ainda, mas estamos quase chegando. Então, assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, vamos conversar um pouquinho, assim, para quem a análise transacional é indicada, né? Porque nós estamos falando aqui bastante dessa área organizacional, do nosso trabalho de consultoria, treinamento e desenvolvimento, né? Mas onde que assim, vamos, assim, esclarecer aqui para os nossos ouvintes como que a AT pode ser utilizada em outros aspectos também. Em outros aspectos. Até você estava comentando agora há pouco, eu ia justamente entrar nesse assunto, porque a gente está abordando aqui a área organizacional, que é o nosso foco de trabalho, Sim. né? Nós somos, ao menos eu sou analista transacional organizacional, você também, o Paulo também fez a formação dessa área. Então, a AT voltada à área organizacional, né? A intervenções na área organizacional. Nós também temos a AT na psicoterapia, para profissionais da área da saúde, né? Terapeutas, né? Que possam aí, então, aplicar a análise transacional na sua atividade. Então, uma análise transacional para a área de saúde, para a psicoterapia. Também temos a AT educacional, né? Na área da educação, trabalhar esses aspectos da educação de pessoas, né? Educação de adultos, na andragogia, pedagogia, enfim, no ensino, efetivamente. E várias outras, digamos assim, na área jurídica, e várias outras abordagens que a gente encontra, né? Até, me permita, assim, recentemente saiu uma alteração agora da NR1 sobre o levantamento de questões relacionadas a fatores psicossociais na saúde mental das empresas. Bem recente, né? Nós estamos até conversando isso outro dia. Agora de maio, as empresas precisam colocar lá dentro das suas obrigações cuidar da saúde mental dos seus funcionários. E aí nós estamos pensando justamente assim, como isso também é uma oportunidade para analistas transacionais, né? De ter esse olhar, né? Da saúde, porque a gente, quando fala saúde mental, a gente, mesmo na organizacional, na terapia, nós estamos falando de pessoas, né? E aí, não tem como a gente dissociar a própria análise transacional desse conceito de buscar okeidade. As pessoas estarem bem, terem conhecimentos positivos, ter suas carícias, enfim, serem pessoas saudáveis. Então, a análise transacional permite também que o analista transacional possa contribuir com um olhar
né, nessa questão da saúde mental dentro das organizações. É uma coisa nova aí, né, importante. Isso. Como é que eu vejo também? Eu vejo que a AT, ela é para todos. Desde que a pessoa ela tenha consciência dela como ser humano, como pessoa, né, como profissional, aí já posso estar errado, né, dos 15, 16 anos, eu vejo que ela já, se ela tem esse contato com a T, muda totalmente. Falando agora de famílias mesmo, né? No sentido de autoconhecimento, de entender as relações. Autoconhecimento e relacionamentos, né? E relacionamento mais pessoal mesmo, né? Sim. Com esposa, esposo, filhos, porque a gente fala muito do profissional. Ok, ele está envolvido em tudo, mas e dentro das nossas casas? Se nós pegarmos hoje, não vamos entrar em polêmicas, né? Mas por qual motivo há tantas separações? Então, assim, porque as pessoas, elas não conseguem se entender, né? Tem casos e casos, lógico, né? Mas quando eu faço a T, eu conheço as ferramentas da T, como que a T, ela pode contribuir com as famílias, você não faz ideia o quanto que isso ajuda o desenvolvimento das pessoas. Marido, mulher, né, esposa, filhos, que é o dia a dia, colocando em prática o conhecimento que a gente adquire e colocando isso em prática, pode ter certeza que restaura casamentos, restaura famílias, e aí o impacto disso, transformador, ele vai muito além da organização, do corporativo, né, do trabalho em si só, né? Então, quer dizer, a AT, o Giancarlo traz essa vertente aí do uso profissional, né, fazendo o link agora com a saúde mental. E também você traz, Paulo, essa oportunidade de utilizar a análise transacional como uma ferramenta de crescimento pessoal, de fortalecimento da família, não é? Porque as ferramentas da análise transacional são bem práticas, né? Porque quando eu me desenvolvo, tudo ao meu redor também tende a se desenvolver. Sim. Né? Então, se fala muito, né, que a pessoa, tipo, eu não tenho o poder de mudar outra pessoa. Na fala, não. Mas no comportamento eu tenho. Então, se eu mudo o meu comportamento, ao redor de mim também vai mudar. Que aí vem a questão do ecossistema, né? Das pessoas com quem eu convivo. Então, se eu mudo o ecossistema, então eu tenho o poder, sim, de mudar as pessoas. A partir do meu comportamento, da mudança do meu comportamento. E a T traz muito isso. Porque o primeiro agente de mudança é você mesmo, né? Exatamente. Muito bem, gente. Ó, minutos finais aqui do nosso podcast. Né? Tudo que é bom também tem um momento para terminar. Né? Mas assim, então, para quem está nos assistindo, ouvindo, assim, que queira saber mais sobre análise transacional, né? Qual que é o caminho, né? Para quem quer conversar um pouco mais conosco sobre isso, quer saber alguma informação, qual que é o caminho aqui para quem está nos ouvindo? O caminho, temos os canais, né, do AT na Prática, no Instagram, nós temos o canal no WhatsApp, né, também, para poder entrar em contato conosco e, enfim, fazer os cursos né, do AT 101, tomar para o entendimento, né, a introdução aí a esses conceitos do AT 101, e perceber, poder entender como é que funciona o AT, como é que isso pode ser aplicado na prática, né? E fazer esse primeiro contato aí com a análise transacional. Então, assim, eu gostei desse assunto, por onde eu começo? Então, começa pelo curso introdutório de análise transacional. Exatamente. É isso, né? Então, e esse é um curso que a gente aplica, né? Tanto eu como você aplicamos, normalmente aplicamos em conjunto. Então, se você tem interesse em saber sobre análise transacional, inicie conosco com o curso AT 101. A gente faz um formato online, com aulas ao vivo. Então, em algum lugar após o vídeo aqui na descrição, você vai encontrar o link para entrar em contato conosco. É um curso de 16 horas, né? Onde você vai encontrar todas as informações necessárias para poder aplicar aí, começar a aplicar a AT na sua vida. Muito bom. E eu recomendo que todos façam.
né, que tenha condições, né, que faça. Começa com o 101, o 202, que é a formação depois. É outra etapa, né? Aí é outra etapa, vai ter que se identificar com isso, mas o 101, quem tem condições, faça. Ah, mas ele, às vezes pode pensar, mas é caro, né? O que é caro para você? Transformar a sua vida? É custo-benefício, né? Sua família? Né? Então, não sei nem quanto que vocês estão, o valor, né? Mas às vezes, mas é muito alto o valor. O que você tem que olhar? Custo-benefício. Continuo onde eu estou, a transformação, eu sempre falo assim, a transformação ela gera desconforto, né? Ela gera dor. Sim. Então, assim, eu estou disposto a pagar o preço. E o preço não é só financeiro. O preço é toda a disposição que eu tenho de mudar. Exato. Por isso, daquela pergunta que eu fiz para vocês anteriormente, né? Assim, como que seria o dia a dia de vocês, a prática profissional sem análise transacional, né? Então, vale a pena. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco que a gente explica com mais detalhes como que é essa parte inicial de aprendizagem sobre análise transacional. Bom, agora sim, minutos finais. Então, as nossas considerações finais aqui sobre esse nosso bate-papo sobre a prática da análise transacional. Então, sintam-se à vontade aí para compartilharem conosco a mensagem final de vocês sobre esse tema. O que eu posso dizer, né? Então, primeiramente, agradecer, né, esse momento, porque a gente já vem conversando, né, o nosso grupo de estudos, né, da T já há algum tempo, né? E isso nos traz o quê? Mais conhecimento ainda. Então, agradecer por esse momento também e que outras pessoas também se interessem por isso. Né? Como nós, né, vocês, Luiz, antes ainda, nós aqui, eu e o Seron aqui, começamos um pouco depois dessa trajetória, mas se nós formos transformados, né, as pessoas também podem ser transformadas. E eu sempre falo assim, uma ação que você faça já é uma ação. Né? Então, se alguém, as pessoas que estão ouvindo, assistindo, colocar em prática alguma coisa do que nós passamos aqui hoje, isso já valeu a pena. Todo o trabalho que a gente faz, estar aqui e impactar no coração das pessoas. Muito bom, Paulo. Bacana. Foi um prazer ter você aqui conosco também, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de ter esse bate-papo. Eu também sou grato de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, falar sobre algo tão importante quanto a análise transacional e na prática, né? Não posso deixar de mencionar, a gente fala da análise transacional, né, Luiz? Mas existe a análise transacional também, ela vamos dizer assim, regulamentada pela União Nacional dos Analistas Transacionais, a UNAT Brasil, né? Então, todo o curso, inclusive de AT 101, ele é feito com profissionais aí certificados, ele sai com um certificado registrado lá na UNAT, para você poder dar sequência depois nos seus estudos, né? Então, é uma metodologia, é um processo regular e muito bem organizado por diversos aí profissionais que nós temos de excelente qualidade dentro da UNAT, né? Pessoas maravilhosas aí dentro da UNAT. Então, eu agradeço, mais uma vez, estar aqui, de poder falar isso, de poder conversar sobre a ET e aguardando aí os nossos novos encontros, porque assunto sobre a análise transacional não falta, né? A gente pode aplicar, a gente vai ver, né? Aplicar na nossa... A análise transacional, ela faz parte do dia a dia, então não tem como terminar os assuntos, né? Então, ele vai e volta, né? Falando em contrato, a gente nem falou aí, não tem bastante polêmico até, né? Que são os jogos, né? Sim. Uma outra oportunidade a gente fala. Então... tem muito assunto para falar. Tem muito assunto. E é dia a dia, é tudo que a gente vive no dia a dia. Porque não é uma coisa que está distante, né? Então, para quem está nos assistindo, AT é dia a dia das pessoas. Só que elas não sabem, né? Então, elas não têm o conhecimento, mas é o dia a dia. Então, essa que é a grande vantagem, digamos assim, a cereja do bolo aí, que é o dia a dia. Por isso que não é só o certificado que você bota na parede, na prática, é o dia a dia, é uma filosofia de vida, é a busca da espontaneidade, né? É a busca da consciência, da intimidade. Vocês, assim como eu, o certificado já não conta mais, né? O que conta é o conhecimento. É a prática, né? Isso.
É isso. Muito bom, bacana, Giancarlo, de estar aqui conosco também, né? Estamos nós três aqui tendo esse bate-papo bacana e também eu saio daqui muito feliz com essa nossa conversa. Nossa, já passou o tempo, estamos acabando já. E o que eu diria para quem está nos assistindo é o seguinte, o investimento que mais dá dinheiro, começamos lá pelo financeiro, né, Paulo? Isso. O investimento que mais dá dinheiro é investir em autoconhecimento. E a análise transacional é uma ferramenta muito eficaz para isso, né? Então, a gente percebe isso na prática, né? Tanto nos clientes de consultoria, quanto daquelas que passam por treinamento e desenvolvimento. Então, assim, se você está buscando algo consistente para crescer, para se desenvolver, e não conhece a análise transacional ainda, sinta-se convidado a conhecer, né? E não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, de nos seguir nas redes, nos nossos canais, né? Porque sempre vai ser um prazer nós continuarmos produzindo esse tipo de conteúdo, né? Para contribuir com o desenvolvimento de todos. Muito bem. Eu ia dizer... Satisfação. O sucesso começa com a primeira decisão, uma decisão assertiva, né? Muito bem. Obrigado. É isso aí. Obrigado, até mais obrigado, e até Paulo. numa próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado, e Serão. Giancarlo.